Paz seja convosco, que Deus abençoe grandemente sua vida, a sua casa, a sua família. A minha oração é para que todos vocês estejam bem, os familiares bem, né? Em nome do Senhor Jesus aí, que você possa estar sendo guardado pelo Senhor. Amém? Eu quero aqui desde já agradecer a todos os inscritos no canal, né? Estou muito feliz com esse trabalho porque tem surtido resultado, a palavra tem chegado e isso tem sido maravilhoso. Então eu quero aqui agradecer a cada um de vocês que são inscritos no canal. Você que ainda não é, vai lá e se inscreva, deixa lá o seu like, é muito importante, deixa lá o seu comentário, a sua sugestão, dê lá um toque no sino de notificação para que você possa estar aí inteirado com tudo que está acontecendo nesses dias nesse canal, amém? Quero aqui agradecer. Eu sou o pastor Jefferson, estou aqui neste canal, palavra profética, sempre tem uma palavra viva, nada que fuja das escrituras, nada, sempre nós trazemos uma palavra aqui, que é uma palavra de Deus, uma palavra viva que Jesus Cristo deixou, que no Antigo Testamento o próprio Deus mencionou, e nós aqui sempre trabalhamos essa palavra para que ela seja vida para nós, amém? Minha oração é para que todos vocês estejam bem. Nós já iniciamos o ano aí passando por algumas situações difíceis, né? Uma gripe tem chegado muito forte em várias cidades do nosso país, né? Até o próprio Covid tem se alastrado novamente, mas eu quero dizer algo para vocês, que as nossas vidas estão na mão do Senhor. Então é o Senhor que conduz, é o Senhor que faz. Então se tem alguém enfermo dentro da tua casa, ou você mesmo tem passado por um momento difícil, eu quero declarar a cura do Senhor sobre a tua vida. Amém? Eu quero dizer que o controle da tua vida está nas mãos do Senhor, assim como a minha, assim como da minha família. Amém? Nós temos vivido um tempo muito complicado, né? Esses dias eu estava conversando com uma irmã, que eu estava aconselhando ela, e ela me fez uma pergunta, né? Referente a esses acontecimentos. Tantas coisas têm acontecido. E aí logo na sequência aconteceu aquela situação lá no Capitólio. E eu falei para ela assim, minha irmã, ela me perguntou se isso tinha alguma coisa relacionada à volta de Cristo, né? E eu falei para ela assim, minha irmã, a palavra de Deus, ela nos deixa lá em Mateus, o próprio Jesus falando, né? Um discípulo chama ele de canto e faz algumas perguntas para ele. E o próprio Senhor Jesus, ele fala em relação a algumas coisas que seriam o início das dores, o princípio das dores, né? E eu falei para ela assim, minha irmã, se isso tem sido os princípios das dores, nós precisamos cada dia mais nos fortalecer no Senhor. Nós precisamos cada dia mais ficar firmes no Senhor. Porque se esse é o princípio, ainda tem muita coisa para acontecer e nós precisamos nos fortalecer, né? Então, meus queridos, é isso que eu falo para vocês. Se fortaleça no Senhor. Busque força no Senhor. Porque muitas coisas estão acontecendo aí fora. Lá no Capitólio foi uma tristeza, foi uma tragédia que aconteceu. Mas aquelas pessoas que estavam ali não esperavam aquele acontecimento. Não esperavam que aquilo ia acontecer, né? Mas nós precisamos estar firmados no Senhor. Porque tem muitas coisas que podem vir que a gente não está esperando. Só que se nós estamos alicerçados, firmes no Senhor, nós não seremos surpreendidos. Amém? Não é esse o tópico da ministração, mas eu quis dar uma pincelada porque foi uma pergunta que a irmã me fez. E eu acredito que talvez várias pessoas tenham tido essa dúvida. Qualquer coisa na próxima semana eu posso estar falando um pouco. Eu sou um pastor que 90% das minhas pregações em igrejas, em aconselhamentos, e eu sempre costumo caminhar por um ambiente profético. O Espírito Santo sempre me conduz a levar as ministrações, a forma de levar numa forma profética, dentro de algo que não existe, trazendo ânimo, trazendo renovo. Então eu não sou muito de andar numa forma escatológica, mas é importante porque eu sei que tem muitas pessoas que estão com dúvidas. Ora, será que realmente isso tem alguma coisa a ver com a volta de Cristo? Será que já estamos vivendo os últimos tempos? Eu sei que tem muitas pessoas que têm dúvida em relação a isso. Porém, baseado na palavra de Deus, eu posso estar esclarecendo um pouco em relação a isso. Mas não é esse o tópico que eu quero tratar neste momento. Eu tenho uma mensagem aqui para falar algo para você. Deus ele nos criou para andarmos
sobre o natural dele. Sabe o que é o natural de Deus? É aquilo que é sobrenatural para nós. Quando Deus ele nos chama para andar dentro de algo que é natural para Ele, no mundo vai corresponder como sobrenatural. Para isso eu quero usar o exemplo de Pedro. Texto muito conhecido, né? Mateus capítulo 14, versículo 25 até o versículo 33. Vai dizer assim: Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu Pedro: Se és tu, Senhor, mande-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir, gritando: Salve-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és o Filho de Deus. Bom, baseado nessa história de Pedro, que todos nós conhecemos, é uma história muito conhecida. Da mesma forma, o Senhor ele nos chama, nos convida para andar dentro do natural dele, que é o sobrenatural no mundo. Né? Jesus ele vinha andando sobre a água e para ele era normal. Porque Jesus acostumado a viver dentro do sobrenatural. E Pedro, no momento em que Pedro desce do barco para viver o sobrenatural, ele começa a andar naquilo que era natural para Jesus. E ele anda, ele caminha sobre as águas, algo que cientificamente, algo que humanamente falando é impossível. É impossível. Só que Pedro ele anda sobre as águas. Só que em um certo momento Pedro ele começa a reparar os ventos, ele começa a reparar a agitação da água e aí ele afunda. O que eu quero dizer para você com esse texto de hoje? O Senhor ele te chama para andar dentro do sobrenatural dele. Porém, nós precisamos entender que quando o Senhor ele nos convida para isso, nós não devemos olhar para o vento, nós não devemos olhar para os lados, para as dificuldades. Enquanto nós estivermos com os nossos olhos fixados no Senhor, enquanto nós estivermos andando na direção do Senhor, nada poderá nos afundar, nada poderá nos tocar. Só que na hora que nós começamos a olhar ao nosso derredor, começamos a olhar as dificuldades, as lutas, as provações, os ventos contrários, a gente começa a afundar. Sabe o que eu quero deixar com essa mensagem? Eu quero deixar uma mensagem inspiradora para você. Talvez você tenha enfrentado momentos bem difíceis e turbulentos em alguma área de tua vida. Só que o Senhor ele te convidou para andar no sobrenatural dele. Dentro do teu casamento, dentro da tua família, dentro da tua área financeira, do teu ministério. E talvez você não tenha vivido esse sobrenatural de Deus porque você tem reparado os ventos contrários. Porque você tem reparado as dificuldades e as lutas. Eu quero encorajar você a voltar a olhar para Jesus. E talvez você pode falar para mim assim: pastor, mas mesmo eu olhando para Jesus está muito difícil, eu ainda estou afundando. E aí eu quero dizer algo para você: esteja perto de Jesus, porque Pedro, quando ele começou a afundar, ele clamou pelo Senhor. E o Senhor estava prontamente ali para poder ajudá-lo. Se você estiver perto do Senhor Jesus, se você estiver conectado com Jesus, se você estiver sempre na direção, olhando para Ele, mesmo que alguma coisa comece a te submergir, quando você olhar para Ele, você clamar, Ele vai estender as mãos prontamente e vai te ajudar, e vai te socorrer. Essa é a mensagem que eu quero deixar para a tua vida. É uma mensagem encorajadora. Você não nasceu para afundar. Você não nasceu para andar por baixo. Deus ele te chama para andar por sobre as águas, dentro do sobrenatural. Porque o sobrenatural para nós é o natural para Deus. Então clamemos por isso, clamemos para andar dentro do natural do Senhor. Amém? Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Fique com essa palavra. Volto a repetir,
Se você que é inscrito no canal, deixa o seu like lá. Indique essa mensagem para alguém, indique esse canal para alguém. Me ajude a divulgar o crescimento do Evangelho, a propagação do Evangelho. Minha preocupação não é com o status do canal. Minha preocupação é que essa palavra chegue no maior número de famílias para que possa abençoar. Talvez essa mensagem de hoje para você não está afundando. Talvez essa mensagem de hoje para você não faz muito sentido porque você não está sendo submergido por nada. Mas talvez se você indicar para uma família, essa mensagem vai ser vida para ela, vai salvá-la, que vai ajudá-la. Então que Deus abençoe grandemente a tua vida. Eu quero deixar aqui um grande abraço a cada um de vocês. Que Deus abençoe grandemente sua casa, sua família. Um grande abraço novamente. Fica na paz do Senhor Jesus e até a próxima. Muito obrigado por permitir mais uma vez eu entrar na tua casa, eu entrar aí na tua vida para compartilhar a palavra do Senhor. Que Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.